Primeira Crônicas, capítulo 8. Benjamim e Jerusalém. Benjamim foi pai de Belá, seu primogênito, de Asbel, o segundo, e de Aará, o terceiro, de Noá, o quarto, e de Rafa, o quinto. Belá teve esses filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Auá, Gera, Sefufã e Hurão. Esses foram os filhos de Eude, que foram chefes das casas paternas dos habitantes de Geba, e que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aias e Gera, esses os transportou. Foi ele pai de Uzá e Aiude. Saaraim teve filhos na terra de Moabe, depois que despedira Usim e Baara, suas mulheres, e de Ode, sua mulher, teve Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de casas paternas. De Usim teve Atitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal, Eber, Missã, Semed. Esse edificou Ono e Lode e suas aldeias. Berias e Sema. Esses foram chefes de casas paternas dos habitantes de Aijalon, os quais afugentaram os habitantes de Gatel. Aiú, Sasaque e Jerimote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Iclias e Jobabe foram filhos de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraias e Sinrate foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antontias e Fidéias e Pinuel foram filhos de Sasaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Esses foram chefes de casas paternas, segundo as suas gerações, homens principais, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitaram o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e seu filho primogênito, Abdom, depois Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aior, Zequer e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Também esses habitaram em Jerusalém defronte de seus irmãos. Ner foi pai de Quis, e Quis de Saul. Saul foi pai de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonathan foi Merib-Baal, e Merib-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acais. Acais, pai de Jeoada. Jeoada foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Binéa, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Aziricão, Ucrum, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens heróis, valentes e flecheiros, destros, e tiveram muitos filhos e filhos. 150, todos esses foram os filhos de Benjamim. Primeira Crônicas, capítulo 9. O retorno para Jerusalém pós-exílio. Todo Israel, pois, foi arrolado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel. E Judá foi transportado para a Babilônia por causa da sua infidelidade. Ora, os primeiros a se restabelecerem nas suas possessões e nas suas cidades foram de Israel os sacerdotes, os levitas e os netenins. E alguns dos filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bari, dos filhos de Pérez, filhos de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. Dos filhos de Benjamim,
Do povo da tribo de Benjamim, os benjamitas foram listados: Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Assenua, Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes de Jedaías, Joiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Messulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tretaneto de Aitube, o chefe responsável geral pelo templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur, e bisneto de Malquias, e Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Messulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. A soma do número de sacerdotes que eram também chefes de família chegou ao total, como também seus irmãos, chefes de suas casas paternas, 1.760 homens capacitados para o serviço à casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Azabias, dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galal e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. Foram porteiros Salube, Acube, Talmão, Imã e seus irmãos, sendo Salum o chefe. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, que ficava ao oriente. Esses foram os porteiros para os arraiais dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, estavam encarregados do serviço como guardas das entradas do tabernáculo, como seus pais também tinham sido encarregados do arraial do Senhor, sendo guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, dantes era guia entre eles, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, guardava a porta da tenda da revelação. Todos esses escolhidos para serem guarda das entradas. Foram 212 e foram contados por suas genealogias nas suas aldeias. Davi e Samuel, vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Tinham, pois, eles os seus filhos o cargo das portas da casa do Senhor, a saber, da casa da tenda, como guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, do oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que moravam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles, pois os 4 porteiros principais, que eram levitas, estavam encarregados das câmaras e dos tesouros da casa de Deus, e se alojavam à roda da casa de Deus, porque a sua guarda lhe estava entregue e tinham o encargo de abri-las a cada manhã. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do serviço, pois esses por conta eram trazidos e por conta eram tirados. Outros estavam encarregados dos móveis e todos os utensílios do santuário, como também da flor, da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Os que confeccionavam as especiarias eram dos filhos dos sacerdotes. Matatias, um dos levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, estava encarregado de tudo que se cozia em sertãs. E seus irmãos, dentre os filhos dos coatitas, alguns tinham o cargo dos pães da proposição, para se prepararem de sábado em sábado. Esses são os cantores, chefes de casas paternas dos levitas, que moravam nas câmaras e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam daquele serviço. Esses foram chefes de casas paternas dos levitas em suas gerações, e esses habitavam em Jerusalém. A genealogia do rei Saul também podemos ler em 1 Crônicas de 8, de 29 a 38. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Ibeão, e era o nome da sua mulher Maaca. Seu filho primogênito foi Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeão. Também esses habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos. Ner foi pai de Quis, Quis de Saul, e Saul de Jonatas. Malquissua, Aminadab e Esbaal, filho de Jonatas, foi Merib Baal. Merib Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareá e Acais. Acais foi pai de Jara, Jara pai de Alemete.
Azamavetes em Rins. E Rim foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Azel teve seus filhos, cujos nomes são Azricão, Brucru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. 1 Crônica, capítulo 10, a queda de Israel e a morte de Saul. Podemos ler também em 1 Samuel 31, de 1 a 7. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel e os homens de Israel, fugindo de diante dos filisteus, caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os seus flecheiros o alcançaram, e ele foi ferido pelos flecheiros. Então disse Saul: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a sua espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, lançou-se também sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, morreu toda a sua casa juntamente. Quando todos os homens de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido e que Saul eram mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vindo os filisteus, habitaram nelas. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados no Monte Boa. Então despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor para levarem a boa nova a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas dele na casa de seus deuses e pregaram-lhe a cabeça na casa de Dagom. Quando, pois, toda a Jabes de Gileade ouviu tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e, tomando o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo do terebinto em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.